Olha, segundo o Superior Tribunal de Justiça, uma organização que faz um bingo para arrecadar dinheiro sem fim lucrativo está cometendo o crime de promover jogo de azar, né? Mas não estaria ferindo a sociedade. Isso foi publicado no consultor jurídico de hoje. Esse entendimento reforma a decisão de um tribunal que condenou uma associação no Rio Grande do Norte por dano moral, por promover os jogos de azar, bingo. Organizou bingos com sorteio de prêmio para arrecadar. Era um time local, pessoal, todo mundo faz bingo. Agora vai para uma instância superior que afastou o dano moral, etc. O diferencial para o desfecho do caso foi o fato do bingo ser promovido por uma associação sem fins lucrativos, né? Que era para estimular o esporte. Bom, se o julgamento envolvesse uma empresa que explora bingo, aí a coisa seria diferente. Nesse caso, a prática aí transcende interesses, né? E viraria jogatina e por aí afora. Bom, nós temos aqui mais um convidado, que é o deputado federal Roberto Lucena, que é do PV de São Paulo. Deputado Lucena, boa noite, obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no nosso Jornal da Record News. Boa noite, deputado. Boa noite, é um privilégio estar falando com você e poder conversar com o Brasil sobre um assunto tão importante. Deputado, qual é a sua opinião sobre liberação de jogos de azar? Pode ser bingo, carteado, roleta, enfim, tudo aquilo que a gente já ouviu falar. Eu vejo com muita preocupação, eu sou contra e lidero o movimento na Câmara dos Deputados de resistência a este movimento que tem se colocado com o objetivo de descriminalização dos jogos de azar. Você sabe que a comissão especial que analisou o tema já aprovou o relatório, ele está pronto para ser pautado e ser votado no plenário. Nós estamos trabalhando exatamente na direção de trazermos uma consciência aos deputados, aos parlamentares, das grandes questões que envolvem esse tema. Porque nós temos, por exemplo, a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público, contrários a essa descriminalização. O Brasil não está preparado para ela. Então, a minha posição é frontalmente contrária. Agora, deputado, e aquelas pessoas que dizem que a liberação de jogos do Brasil ia criar mais emprego, ia criar mais turismo em algumas cidades, enfim, algumas cidades iam ser favorecidas com isso? Que avaliação o senhor faz? Veja, em relação ao turismo, você sabe que eu estive secretário de Estado de Turismo em São Paulo. Eu compreendo o turismo como um dos vetores da retomada do desenvolvimento econômico e nacional, e tudo que puder ser feito para fomentar o turismo, fomentar esse vetor importante, claro, contará com o meu apoio. Mas você acha, sinceramente, que alguém sairá da América, da Europa, da Ásia, se deslocará para o Brasil para fazer turismo porque o Brasil descriminalizou os jogos? Isso é de fato uma falácia. Segundo, que tipo de turista nós estaremos atraindo para o Brasil? O turista que virá para cá, se virá exatamente para jogar. Quando nós falamos sobre a descriminalização dos jogos de azar, é importante nós colocarmos em questão dois aspectos. Primeiro, os jogos, eles envolvem ganhos. Este ganho é o lucro. Agora, o lucro é privado e o custo é social. Aqueles que defendem a descriminalização dos jogos não têm sido claros em colocar no debate no Congresso Nacional e para a sociedade o tamanho deste custo social. O Japão, que é uma das maiores potências do mundo, está entre os países que não descriminalizaram a prática do jogo de azar. Os Estados Unidos estão revendo esta legislação que permite o jogo de azar. Alguns estados americanos estão fazendo uma moratória na expansão dos jogos, em função de que o jogo de azar hoje nos Estados Unidos já está sendo visto na perspectiva de saúde pública, em função dos custos sociais que ele implica, que ele traz. Sem contar as preocupações que estão embutidas nos argumentos da Receita Federal, do Ministério Público e da Polícia Federal em relação à grande possibilidade de
lavagem de dinheiro e outras práticas criminosas que nós combatemos agora quando aprovamos as 10 medidas contra a corrupção, aprovando uma legislação contra o Caixa 2, mas que tem um ambiente muito propício em função da nossa incapacidade de monitoramento e fiscalização. Ricardo Couto, por favor. Deputado Lucena, uma coisa que eu nunca entendi é por que isso chama jogos de azar. Se fosse bom, devia chamar jogos da sorte, né? O que eu queria saber do senhor é quais são os grupos econômicos poderosos que estão por trás desse movimento todo para liberar o jogo no Brasil. Muito bem. Veja, há um lobby poderosíssimo. São os grandes grupos econômicos no mundo que trabalham a exploração dos jogos, o mercado imobiliário e, eventualmente, nós temos aí outras atividades que têm interesse também na descriminalização dos jogos. Deputado, eu já vi que loteria também é jogo de azar. No entanto, quem explora a loteria é o governo federal e, às vezes, o governo estadual. Então, não pode ter loteria, nenhum tipo de loteria. Quer dizer, como é que o governo explora jogo de azar e não permite que a iniciativa privada também explore? Eu concordo com você. Eu sou contra toda modalidade de jogo de azar. Agora, nós temos nas loterias um sistema que, embora já tenha demonstrado aqui ou ali alguma deficiência na condição do monitoramento, no acompanhamento, e em alguns momentos ela tem atraído a atenção do Ministério Público, da Polícia Federal, o que nós temos nessa possibilidade da descriminalização dos jogos de azar é a realidade de que o Brasil não está preparado para esse monitoramento, para a fiscalização, para auditar. Nós não temos instrumentos para isso, nós não temos mão de obra para isso. Enfim, o Estado estará criando um ambiente, como eu disse há pouco, absolutamente favorável para que se instale nesse ambiente a exploração de atividades criminosas. Bom, mas o senhor não me respondeu que o Estado é que explora o jogo de azar. Então tem que acabar com a loteria também. Se dependesse de mim, acabaria. É a mesma coisa, por exemplo, em relação à descriminalização das drogas. Quando eu coloco a minha posição, as pessoas dizem, mas o álcool é muito mais problemático, traz um grande problema social muito maior do que a maconha, por exemplo. Mas eu não consigo hoje retornar, eu não consigo hoje mexer naquilo que já está aprovado. Eu acho que isso nós precisamos discutir a longo prazo, mas nós podemos hoje lutar para que aquilo que não deveria ter acontecido, que é descriminalização dessas modalidades, se amplie e os prejuízos sociais sejam ainda maiores. E eu questiono este volume, este lucro que tem sido colocado, os números que têm sido colocados, inclusive da geração de emprego, porque nós não podemos desconsiderar que a geração destes postos de trabalho acontecerá em detrimento de outros postos de trabalho, inclusive de pequenos empreendedores individuais, que serão atropelados por esse processo. Deputado Lucena, o senhor falou de lobbies, que são poderosos, mas não citou nomes. Eu queria saber se eu pudesse falar o nome de alguns parlamentares que fazem parte desse lobby. Veja, nós temos um grupo, uma frente parlamentar que discute esse tema. A comissão especial que foi instituída e que discutiu por alguns meses esse tema, grande parte desta comissão especial é composta de parlamentares que defendem a liberação dos jogos de azar. E o relator foi, inclusive, um deputado de São Paulo, um grande líder, o líder e presidente estadual do PP, que é o deputado Guilherme Mussi,
que é uma brilhante pessoa, um parlamentar competente, uma grande liderança e que tem uma posição distinta da minha, que eu respeito, mas está aí a riqueza do parlamento, a condição de, na pluralidade e na divergência das ideias, nós podemos contribuir com a construção daquele país que todos nós queremos, que é um Brasil melhor para nós e para as futuras gerações. Aqui no estúdio nós estamos também com o nosso companheiro, o Ricardo Couto. Couto, uma outra queria te perguntar. O Kleber acabou de falar aí que o Temer recebeu também o candidato da oposição lá na Câmara. Não é da oposição, é do Centrão. Ele é do da base Centrão. aliada. É base aliada também? Da oposição. Mas o Rodrigo Maia também não é da base aliada? Também, todos são. É todo mundo da base aliada? Tem vários da oposição candidatos. Não tem ninguém? Tem um só, que é o André Figueiredo, do PDT do Ceará. PDT do Mas Ceará. não tem chance nenhuma, porque não tem o apoio nem da oposição. Nada? Nada. É como o Rogério Rosso, que não tem o apoio nem da bancada dele, do PSD. Então está no papo? Olha, na verdade, o Rodrigo Maia, todo mundo sabe que só não vai ser reeleito se a justiça não deixar. Porque o Jovair Arantes, o Rosso, eles querem, na verdade, se cacifar perante o governo. Sabe? Então eu retiro a candidatura, não vou fazer força e tal, mas eu quero um cargo no ministério e tal. É isso que funciona, sabe? É tudo um teatro. Teatro, tá bom. Bom, como o Kleber disse, a gente vai acompanhar isso direitinho aqui, vamos explicando direitinho para você entender bem como é que é essa jogada toda, né? E até para a gente saber quem é que paga as viagens desse pessoal pelo país inteiro para fazer campanha. Alguém está pagando isso? Será que somos nós? A gente volta já já.